Meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos fazer um clamor ao Senhor. Quando o Iago estava internado, nós Jeconias, né, e o são alunos aqui, e ele está, os médicos chamaram eles lá, a situação dele não é nada boa, os médicos estão achando que ele não suporta. Vamos orar ao Senhor para que a vontade perfeita dele seja feita. Amém? Deus é Deus, Deus soberano. Ele pode tanto restaurar a saúde dele, como também fazer a vontade perfeita dele. Amém? Vamos orar. Colocar meu irmão Jeconias, o Ikio, o irmão. Eu pensei como que nome aqui? Iairo. Eu pensei como Iairo, mas tem um Márcio, né? Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade desta noite. Estamos aqui reunidos para estudar a tua palavra. Nós, ó Deus, colocamos diante de ti o coração e a situação da irmã Jeconias, do Kio, Senhor, onde tem o irmão Márcio internado e a situação que os médicos disseram, Senhor Deus, é uma situação difícil para eles. Então, Senhor, coloca a tua mão. É a tua vontade perfeita, tu és soberano, sabes todas as coisas. Senhor, é para restaurá-lo, Senhor, restaure com o teu poder e seja para a bênção e para a glória do teu nome. Mas se o Senhor tiver que levá-lo, Senhor, então o Senhor prepara o coração também dos teus servos e o nosso, para que todos nós vivamos essa bendita esperança e a tua mão poderosa esteja consolando o coração pelo teu Espírito Santo dos teus servos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e também nós te agradecemos pelo que tu és. E sempre és um Deus de milagre. No nome de Jesus, nós oramos agora. Nos abençoe nesta aula, para que possamos aprender um pouco mais a respeito da vida cristã, principalmente da vida, Senhor, ministerial. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, amado. Pode sentar. Essa será as duas últimas aulas desse livro, Epístolas Paulinas 2. Né? E nós estaremos estudando hoje cartas pastorais. A carta a Timóteo, Tito e Filemão são cartas pastorais. A Filemão foi uma carta endereçada pessoalmente, né, a Filemão, mas essa carta que Paulo escreveu a Timóteo, as duas epístolas, elas são pastorais, instruções para um líder. E também Tito, que foi usado por Paulo como um dos líderes na região daquelas igrejas que Paulo tinha aberto e precisava de obreiros para tomar conta. Depois que ele escreveu 1 Timóteo e Tito, provavelmente Paulo tenha viajado para a Espanha. E no período da sua estada ali, a igreja, por toda a Ásia, ela sofreu um período de grande perseguição sob o reinado do imperador Nero. Nós vamos ver a situação que a igreja estava vivendo. E foi durante esse tempo que 2 Timóteo e 1 Pedro foram escritos. O acontecimento que iniciou a perseguição geral foi um incêndio em Roma. Os historiadores, eles afirmam que Nero, ele ordenou que ateassem fogo numa parte mais pobre de Roma, para que ele pudesse reconstruir aquelas cidades. Só que o incêndio que foi iniciado por ordem dele, depois ficou fora de controle e a maior parte da cidade foi destruída. Os romanos, então, prestes a uma rebelião, ficaram enfurecidos por esse motivo. E Nero, procurando desesperadamente um bode expiatório para culpar pelo seu ato execrável, e também os cristãos representavam uma presa lógica para isso. Nero pensou,
eu tenho que, de alguma forma, colocar culpa em alguém. Quem será? Aí ele lembrou dos cristãos, que era aqueles cidadãos que já estavam sendo considerados de segunda classe, pois pregavam uma mensagem diferente do que sempre eles ouviram. E a seguir, ele ordenou que o exército perseguisse e matasse os cristãos para desviar a atenção quanto à sua própria culpa. Nero era um homem ímpio, cruel. Ele já matara seus irmãos, matou sua mãe e até mesmo sua esposa Otávia. Não hesitou em ordenar também a morte de dezenas de milhares de cristãos. Crentes foram aprisionados em grande número e morreram das formas mais cruéis, como crucificação, ataques por animais selvagens em arenas, queimados vivos em fogueiras públicas. E ao voltar a Ásia Menor, o próprio Paulo se tornou vítima também dessa perseguição, porque capturaram Paulo, o prenderam e levaram para Roma para ser julgado e também executado. Paulo sabia que ele morreria brevemente, e ele, preocupado não com ele, mas com o futuro da igreja, ele escreveu a Timóteo pela segunda vez, encorajando e proclamando o Evangelho, apesar da grande apostasia. Sabe o que é apostasia? O desvio da fé e a grande perseguição daqueles tempos. Então nós vamos estudar sobre essa epístola que Paulo faz uma recomendação a Timóteo como pastor daquela região, para que ele guardasse a palavra, ensinasse a palavra e permanecesse na palavra e por fim pregasse sempre a palavra. Seria o único antídoto para ir contra a grande apostasia e falsos mestres, que além da perseguição, os falsos mestres estavam ensinando coisas terríveis para o povo, desviando da verdade bíblica. Então, vamos à introdução, à segunda epístola a Timóteo. Ela é considerada a carta mais terna e tocante de Paulo. Contém suas últimas palavras registradas e Paulo mostra-se triste ao falar dos que abandonaram a fé, mas também manifesta triunfo quando encoraja Timóteo a pregar o Evangelho esperando o dia de Cristo. Lá em 2 Timóteo 1,8 ele fala sobre isso. A ocasião que foi escrita essa carta foi quase 5 anos depois que ele escreveu a primeira epístola a Timóteo. Então ele escreveu a primeira, que nós já estudamos, agora quase 5 anos depois ele escreve essa segunda epístola, já preso agora em Roma, esperando a morte. E ele tinha viajado, voltando a visitar as igrejas que havia fundado. Ele foi preso em Troas, levado para Roma. Ele afirma que está aprisionado e tendo Lucas como seu único companheiro, e aparentemente a igreja de Roma ocultou-se devido à feroz perseguição através do império, e ninguém sabia onde Paulo estava. Onesíforo, né? Um meio difícil isso. Um crente de Éfeso teve de procurá-lo entre os milhares de prisioneiros em Roma. Enquanto aguardava a sua execução, Paulo não se preocupava com seu próprio destino, mas com o da igreja. Ele escreveu essa carta para lembrar a Timóteo a sua grande responsabilidade em pregar e preservar a sã doutrina da palavra de Deus, especialmente tendo em vista a apostasia crescente promovida pelos falsos mestres e pela perseguição. O apóstolo também queria que Timóteo fosse para Roma para uma visita final,
e receber as instruções. Essa carta foi escrita pouco tempo depois, ou antes, né, que ele fosse executado. Como Nero morreu em junho de 68 depois de Cristo, provavelmente essa carta foi escrita no ano 67 depois de Cristo, dentro de um escuro calabouço lá em Roma. O tema da carta é a apostasia vinha desenfreada nessa época devido à perseguição de Nero, né? E a influência dos falsos mestres estava avassalando a igreja. Aí o antídoto, né, a vacina no caso, contra essa apostasia era a proclamação da palavra de Deus. Os crentes edificados na fé e na palavra perderiam o medo da perseguição e, tendo sabedoria, perceberiam também os enganosos ensinos dos falsos mestres. Com isso em mente, Paulo escreve uma carta a Timóteo, lembrando-lhe de quê? Vamos repetir juntos? A responsabilidade do pastor para com a palavra de Deus. Esse é o tema da carta. A responsabilidade do pastor para com a palavra de Deus, que é o tema dessa epístola. Então, o esboço da epístola, ele tem no capítulo 1, o que? Vamos ver? Capítulo 1 ele fala sobre guarda bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. No capítulo 2, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Isso. No capítulo 3, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirão, sabendo de quem o aprendeste. e no capítulo 4, Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. então notemos que cada versículo pode servir de tema ao capítulo ao qual pertence, né? Guarda a palavra no capítulo 1, ensina a palavra no 2, permaneça na palavra no 3 e prega na palavra no 4, amém? 9.1 D 2 B 3 4 Guarda a palavra. Nesse capítulo, Paulo lembra Timóteo de guardar ou observar o Evangelho com a ajuda do Espírito Santo. A igreja atravessava um período difícil, com muitos crentes envergonhados do Evangelho e se voltando para doutrinas estranhas. Por isso, Paulo lembra a Timóteo que esse Evangelho é o mesmo que a sua avó e sua mãe criam e ensinavam. É o mesmo Evangelho que revolucionara a vida de Paulo e é o Evangelho pelo qual Onesíforo arriscou sua própria vida. Timóteo, então, é encorajado a não deixar que a sua timidez o impeça de proclamar o Evangelho e a não deixar que os homens como Figelo e Hermógenes o deturpem com falsos ensinos. E evitando saudações ternas a Timóteo, enviando saudações ternas, isso é, saudações no coração de quem ama muito, Paulo lembra 3 razões para que Timóteo seja corajoso na fé. Primeiro, ele tem grande confiança em Timóteo. Uma das coisas mais inspiradoras do mundo é sentir que alguém nos ama, crê e ora constantemente por nós. O apóstolo lembra a Timóteo, segundo, a respeito da fé de sua avó Ló e de sua mãe Eunice. Timóteo ele foi criado numa atmosfera piedosa que ele não devia se esquecer nunca. No terceiro, Paulo relembra também como ele foi consagrado,
que ele foi orado com imposição de mãos, né? E é incentivado a se lembrar que foi enviado como mensageiro de Deus com muita oração e zelo. E ele aceitar essa responsabilidade e não deveria falhar nessa missão. Há muitos líderes, amados, que acabam desanimando no meio do caminho, por causa de quê? Das dificuldades que surgem. Quando nós, que somos mensageiros do Evangelho, estamos sofrendo algum problema, temos que lembrar quem éramos, quem somos agora, e para o que Deus nos chamou. E aí então você se lembra que Deus estará com você sempre. Aí a coragem reacende a continuar, embora haja barreiras, muralhas na frente, mas assim que você chega perto das muralhas, Deus vai derrubando as muralhas, vai abrindo o caminho, vai tirando as dificuldades, vai desviando os inimigos, e você avança por causa da chamada de Deus na sua vida. E Paulo também lembra a Timóteo que ele nunca deve se envergonhar do Evangelho. Ele admoesta Timóteo a ter o seu ministério evangélico em alta conta. Embora os crentes estejam sofrendo perseguições, mesmo assim, o poder de Deus é suficiente para qualquer situação difícil. Os irmãos, Deus nunca vai permitir nada acima da sua, da minha, da nossa força. Qualquer situação que você estiver passando, lembre-se, Deus está no controle. Há muitos que acham que está acima das suas forças, que está sofrendo demais, parece que Deus abandonou. Mas exatamente nesses momentos mais difíceis é que nós devíamos dizer: estou nas mãos de Deus. Entendeu? Porque aí as dificuldades, elas vêm, mas elas não ficam, elas vão. E quando elas forem, você vai olhar e vai dizer: essa foi mais uma vitória que Deus me concedeu. Indo mais adiante, Paulo lembra a Timóteo que ambos são parte de um grande plano de salvação, que teve origem mesmo antes da fundação do mundo. Eles não foram escolhidos de acordo com suas obras ou habilidades, mas de acordo com o propósito de Deus para eles. Todos os que são convocados por Deus, vocacionados por Deus, eles têm que entender isso. Há algo para ser feito e não podemos recuar. A Bíblia diz que quem coloca a sua mão no arado precisa ser constante, não pode olhar para trás. No versículo 11, Paulo afirma que ele é pregador, o que anuncia as boas novas de salvação. No apóstolo, aquele que diz somente o que lhe é ordenado dizer. Mestre, aquele que transmite o conhecimento da salvação aos homens. Então é isso que todo apóstolo, pregador deve lembrar. Paulo também reafirma que não se envergonha de sofrer por Cristo. Por quê? Porque ele estava depositando tudo que possuía no reino de Deus, fazia de investimento na vida dele. E aqui não é financeiro, é um investimento de toda a vida. E diz que Deus não falhará. Seu investimento não é somente seguro, mas também vai aumentar abundantemente até o dia em que ele receber sua recompensa perante o Senhor. Todas as nossas obras estão diante de Deus. Elas não precisam ser reconhecidas aqui. E nunca tente fazer obras para ser reconhecida, ter mérito humano ou nome. Sempre faça para o Senhor, pelo Senhor, pela obra de Deus. Porque um dia nós vamos receber das mãos do Senhor o galardão. Jesus disse: eis que venho sem demora, e trago nas minhas mãos o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, esperamos receber das mãos do Senhor.
Então, agora ele fala do depósito, no capítulo 1, 13 e 14, ele diz: chegamos aos versículos essenciais desse capítulo. Timóteo é encarregado de guardar o bom depósito que recebera. Esse tesouro, obviamente, é o evangelho autêntico que deve ser protegido de dois ataques. Primeiro, é aquele que provém de qualquer fonte procurando diluir, mudar o evangelho. A diluição do evangelho é amenizando o pecado, não confrontando o povo e a igreja com o pecado. Essa diluição do evangelho torna o evangelho mais aceito, mas não transforma, não muda a vida. Contra esse ataque, o versículo 13 diz que Timóteo deve defender o evangelho, mantendo o padrão das sãs palavras, segundo recebera de Paulo. O segundo ataque é o da perseguição, através do desencorajamento e do medo, que leva os homens a abandonarem o tesouro do evangelho. O que é isso? Muitos crentes, por causa de perseguição da família, de pessoas, de amigos, eles que aceitaram Jesus de bom grado, de repente estão agora desistindo da caminhada de fé. Então estão deixando um tesouro nos céus para conquistar coisas na terra. Infelizmente, muitos hoje estão assim. E será um lamento eterno a essas pessoas quando elas descobrirem que tudo que elas deixaram para trás do reino de Deus, trocando por coisas desta vida para agradar pessoas, família, marido, mulher, não colocaram o reino de Deus em primeiro lugar em suas vidas, deixaram em segundo plano. Eles terão uma eternidade para lamentar. A Bíblia diz que de dia e de noite, se lamentando, mas não tem mais como voltar atrás. Então, é para nós também uma advertência. Nunca desanime, nunca abandone a fé. Aconteça o que acontecer, o máximo que podem fazer conosco é matar o nosso corpo, mas não podem tirar a vida eterna que Jesus já nos deu. E muitos, para manter e conquistar ou continuar vivo aqui na terra, têm negado a fé, perdendo a eternidade. Que Deus tenha misericórdia destes. A evidência do sucesso desse ataque que se encontra no versículo 15 é que ele lamenta ter a Ásia se afastado do Evangelho. Olha só. E por isso o mais importante é que Timóteo permaneça o quê? Fiel à palavra de Deus. Amados, nesses tempos difíceis também que estamos vivendo, manter-se fiel à palavra de Deus para muitos está sendo difícil. O Evangelho mesmo, eu fiquei sabendo que no Brasil a situação lá é difícil para muitos. Está muito fácil, igrejas diluíram o Evangelho. Líderes que pensam somente em quantidade e em poder e dinheiro, eles pregam o que o povo quer ouvir para conquistar e encher os templos. Tem o templo cheio de pessoas vazias, que não tem nada, porque quem está dando também não está dando nada que é de Deus. E infelizmente, isso está contaminando muitas igrejas. Mas Deus ainda tem os seus fiéis. Tem aqueles que não aceitam pregar outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus Cristo. E esses nós queremos estar incluídos neles, amém? Então, por isso, o mais importante é que Timóteo permaneça, então, fiel à palavra de Deus. Agora, vamos falar sobre os infiéis e os fiéis. Muitos pastores e obreiros têm lamentado sobre esse pensamento. Eles falam: se pelo menos eu tivesse tido mais poder,
caminhado mais perto de Deus, tais pessoas não teriam se desviado. Mas até Paulo, que foi o maior evangelista e missionário que o mundo já conheceu, sentiu a dor de ver seguidores de Cristo, inclusive obreiros, se afastarem dele para se entregarem aos prazeres do mundo. Em época de perseguição, a prova, Paulo foi abandonado, os seus amigos se afastaram dele e do Evangelho. Portanto, é importante lembrarmos o que isso não invalida o trabalho do ministro que lhes apresentou a Cristo. Muito nos incentiva a observar que Deus não deixou Paulo completamente só, sem alguém que o encorajasse. Embora Figelo e Hermógenes tivessem abandonado Paulo, o versículo 17 diz que Onesíforo procurou diligentemente por ele em todas as prisões de Roma, provavelmente correndo até grande perigo de vida, porque ele mesmo poderia ser preso e morto. Paulo lembra da família de Onesíforo em sua carta e invoca as bênçãos de Deus sobre ela. Há uma verdade especial a ser notada aqui. A família de um ministro compartilha do seu trabalho e sofrimento por causa do Evangelho, mas também compartilhará das bênçãos que ele vier a receber de Deus. 9:5, certo? 9:6, 9:7, 9:8, 9:9, só tem um aí, né? E no texto 3, Paulo ensina a Timóteo, ensina a capítulo 2. Muitos dos nossos ensinadores limitam-se a ensinar coisas superficiais à igreja. Paulo exorta Timóteo a ir além desse tipo de ensino, escolhendo homens fiéis para serem treinados nas profundezas da palavra de Deus e a estes treinarem outros, discipulando-os também. Então, Paulo disse, eu passei para você a palavra, agora você passa para outro, para que esses fiéis passem para outros, e assim o Evangelho vai sendo anunciado. Esse tipo de discipulado requer muito tempo e preparação cuidadosa nas Escrituras. Esse sacrifício é válido, pois multiplica o ministério do pastor. Esses homens, por sua vez, ensinarão a outros o que aprenderam e aqueles ensinarão também a outros. Assim, a igreja tem um forte exército contra a heresia. Tendo em mente essa ordem para ensinar, Paulo descreve um bom mestre da palavra de Deus, usando 5 metáforas: um soldado, um atleta, um lavrador, um obreiro e um vaso ou um utensílio. O soldado, atleta e lavrador, o soldado numa campanha militar deve estar totalmente dedicado à causa que abraçou. Também tem que estar disposto a sofrer em todos os momentos difíceis para conquistar a vitória. E deve colocar a batalha da fé com toda a primazia em sua vida. Isso é dar prioridades. Da mesma maneira, um mestre na palavra de Deus deve dedicar-se totalmente à causa do ensino da palavra. Deve estar disposto a sacrificar seu conforto pessoal, seu orgulho e sempre renunciar às vantagens seculares para estar completamente à disposição do Evangelho. Acima de tudo, ele deve estar totalmente dedicado a Cristo e a seu reino. Quando alguém, amados, começa a se destacar
na obra de Deus, na pregação, no ensino, ele vai receber propostas que para ele será vantajoso de nome, de projeção e financeiramente. Mas ele tem que orar a Deus para saber se esta é a vontade de Deus. Quando eu estava nos Estados Unidos, recebi uma proposta para ir para a televisão. E eu fui orar a Deus, e Deus não aprovou. Quando eu vinha para o Japão, me foi me oferecido assumir 4 igrejas de uma vez só. Eu fui orar a Deus. E Deus disse não. E quando eu falei para o pastor que ia sair do Japão e ia deixar as igrejas comigo, ele disse, como não? Como? Eu duvido que qualquer missionário, qualquer pessoa que tivesse chamado do Japão, não ficaria feliz com a notícia dessa. Você está chegando aqui já assumindo 4 igrejas. Eu falei, eu sei, eu também me sentiria feliz. Mas Deus disse não. Aí então eu vou passar para outro. A igreja não é minha, e nem sua, é de Jesus. Então, são muitas propostas que podem aparecer, e até são propostas que, a princípio, traz muitas vantagens para a gente. Mas qual é a finalidade que Deus nos trouxe para o Japão? É treinar pessoas e não cuidar só de igrejas. E aí então eu entendi o porquê que Deus não permitiu. Porque hoje nós temos mais de 300 pessoas formadas nesses tempos, tanto no ETAD como no Passo de Fé. Muitos já são pastores, outros estão sendo preparados por Deus para esse trabalho. E essa é a vontade de Deus. Mas o nosso nome não é conhecido, não é famoso, graças a Deus. E a gente não precisa disso, porque eu quero receber das mãos dele. Aquele dia, fora o nosso trabalho na Índia, Timor-Leste, Bangladesh, Indonésia, até na China continental nós visitamos fazendo um trabalho. E tudo isso faz parte de um plano de Deus. A glória, a honra, o louvor é a Deus. Hoje nós estamos mais fortes na Índia e na África. Mas em Bangladesh, nós, por alguns anos, nós sustentamos 29 evangelistas. E esses 29 evangelistas, as igrejas cresceram tanto que ficou autossustentável, e a missão Kairos, na época, disse que nós não precisávamos mais enviar auxílio financeiro, pois eles já estavam se autossustentando. E milhares de almas batizadas. Esses dias eu estava revendo um filme de Bangladesh e vi o missionário que estava lá, um amigo meu, o pastor, o Cláudio Ananias, que trabalhamos juntos nessa. E ele batizando, e fora que eles tinham que batizar escondido, porque eles tinham programado para batizar num lago. Os muçulmanos descobriram e já estavam se preparando para apedrejar eles. Aí eles tiveram que adiar para outro dia, em outro lugar, e sorrateiramente fizeram o trabalho, mas eram centenas de pessoas para se batizar. Então esse propósito de Deus de fazer a sua obra, ela precisa que a gente tenha um caráter de amor por almas, e não por nome, por projeção, por poder. Senão a obra de Deus, ela pode ser feita, mas o galardão, a pessoa já ganhou aqui mesmo. É isso que Paulo diz. Paulo dizia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, só me falta receber o meu galardão do justo juiz, aquele dia. Pronto. E essa manifestação de Paulo, ela deve também estar no coração de cada crente. Combata o bom combate. Faça o trabalho que Deus te deu aonde você estiver. Fábrica, os amigos. Prega o Evangelho. Vamos dizer que Paulo manda ele pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. O importante é pregar. Porque a outra parte quem faz é o Espírito Santo.
Paulo ele prossegue fazendo um paralelo entre a disciplina e a obediência necessária a um bom atleta, como requisito para um verdadeiro ministro da palavra de Deus. O ponto central do enfoque de Paulo é que o atleta luta observando regras. Por quê? Ele não quer ser desclassificado, também. Se ele não consegue atingir os níveis necessários, ele é eliminado. Da mesma maneira, o pregador ele deve obedecer à palavra de Deus, pois sem isso será desqualificado e não poderá ensinar. E uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que disse que havia uma vez um seminarista iria pregar numa igreja grande, e ele estava ali sentado do lado de um senhor, e ele estava ali com a Bíblia na mão, né? E pronto, todo orgulhoso, e quando ele sobe no púlpito, ele abre a Bíblia, ele subiu toda assim, começou a dizer, falar as palavras difíceis e tal, ele mostrar o que ele sabia, o que ele conhecia. Ele começou a pregar e ele fazia movimentos, e daí a igreja não respondia, não dava o retorno. E ele termina a pregação fazendo apelos e ninguém foi na frente, fazendo tudo e ninguém foi na frente. Ele desce com a cabeça baixa e senta do lado do Senhor. E aquele Senhor disse para ele: moço, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você desceria do jeito que você subiu. Ele subiu todo vaidoso, todo cheio de si, achando que iria, com aqueles bolsos que ele tinha preparado, com todas as da homilética, as regras da homilética ali preparadas. Porque a mensagem, amados, ela pode ser bem feita, pode usar as regras da homilética, uma boa hermenêutica, mas se não tiver a unção do Espírito, e a unção do Espírito não cabe dentro de um orgulho, de uma vaidade. A unção do Espírito vem para os fiéis, para os sinceros e humildes no Senhor, para aqueles que dependem de Deus para falar, e não que usam Deus para falar, mas deixam que Deus os use para falar. Aí a igreja recebe. Amém? Lembre-se disso. A terceira ilustração que Paulo é de um lavrador, ele usa do lavrador. Ele trabalha muito para obter a colheita, sendo recompensado pelos primeiros frutos colhidos, antes de vendê-lo aos outros, né? Então ele tem já esse direito. E do mesmo modo, o ensinador da palavra de Deus deve trabalhar diligentemente no estudo e na pregação das suas mensagens, mas ele é recompensado não por valores financeiros, mas é pelas bênçãos espirituais, provenientes do crescimento através do estudo. Porque quem estuda, amados, para dar aula, ele cresce, aprende duas vezes. Aprende porque está estudando para ensinar, e quando está ensinando, está aprendendo também. Então esse é a recompensa do mestre. É ele estar ensinando e com isso crescendo mais espiritualmente, mesmo antes de compartilhar com os outros. O sacrifício de Paulo, lá em 2 Timóteo 2, de 8 a 13, ao refletir sobre o sacrifício e a dedicação necessária ao bom ensinador, e Paulo reflete sobre a sua própria vida. Ele estava aprisionado, mas não deprimido. Embora ele estivesse preso, a palavra de Deus não estava. Estava sim, ativa por todo o mundo, e veja, ativa até hoje nos nossos dias, quase 2000 anos depois. Com isso em mente, Paulo profere 3 verdades importantes que se tornaram a letra de um dos primeiros hinos da igreja primitiva. Qual foi que ele falou? Vamos ler. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel,
pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Então a primeira linha ensina que se morrermos crendo no Senhor, viveremos eternamente com Ele. O verso seguinte promete que se perseverarmos como bons soldados, um dia reinaremos com Cristo. Mas Paulo avisa que se negarmos a Cristo, perderemos o lugar na glória. O versículo final conclui com a promessa de que, embora os homens se tornem infiéis, Deus não deixa de ser fiel a nós. Amém? E o obreiro, lá no capítulo 2, versículos 14 a 19, diz, ele fala sobre a metáfora de um obreiro, de uma das passagens-chave do capítulo 2. Procura apresentar-te o quê? A Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então procura apresentar-se a quem? A Deus. Ok? Como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando os gregos escolhiam para a construção as pedras, a que não satisfizesse as necessárias especificações, as pedras que não estavam bem, elas eram marcadas com A, significado que for atestada e não for encontrada perfeita. Então toda pedra que tivesse uma letra A, eles deixavam de lado. Uma pedra perfeita, por outro lado, era chamada de docomis, ou a que passou pelo teste. A palavra docomis é usada aqui para indicar que Timóteo tinha que se preparar para passar no teste e não ser rejeitado para a obra de Deus. Então, para a obra de Deus há testes. E às vezes a gente, por causa de coisas pessoais, coloca em segundo plano o plano de Deus na nossa vida. Isso é muito perigoso, porque a gente pode ser rejeitado. Alguém que pôs a mão no arado, mas aí olhou para trás. A Bíblia diz que precisa ser constante, perseverante. Esse versículo aqui serve para nos instruir ao que ensina o Evangelho nos dias de hoje, para não descuidarmos do estudo das Escrituras e ainda pensarmos que assim seremos aprovados por Deus. Muitos obreiros crentes têm maus hábitos no estudo da Bíblia. Geralmente se limitam a alguns minutos de estudo, uma preparação apressada antes de pregar. Tal homem não resistirá às tentações, às decepções, aos ataques de falsos mestres, tais como Himeneu e Fileto. Os falsos mestres de hoje são outros, é claro, mas continuam sendo grande ameaça para uma congregação cujo líder é negligente em relação ao estudo da palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque os membros das nossas igrejas aqui, eles já estudam tanto a Bíblia que somente os que querem mesmo renunciar à verdade fazem, mas a maioria está firmado na palavra de Deus, não em homens, mas na palavra. E isso faz de vocês crentes maduros, fiéis, resistentes, que podem ser usados por Deus nessa hora
triste do mundo, onde muitos estão perdendo as esperanças e a paz já está se esgotando, a alegria está acabando. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que continuar pensando nisso. Os nossos mestres, eles estão atentos, estão na internet, pregam uma parte da palavra perfeita de Deus, e depois inserem as suas heresias. E como alguém que não está acostumado com a palavra de Deus ouve, a pregação é boa, falou muita coisa boa, e daí? E o resto? Então tem muitos coaches, muitas pessoas hoje falando, levando mais para o lado de crescer, de conquistar, de ter, substituir os nomes. Antigamente era mentor, tinha outros nomes, agora já é coach, né? E muitos desses, eles ensinam uma parte do Evangelho, a outra parte do humanismo, colocando o homem, e é lógico que o homem gosta disso. Mas quem conhece a palavra de Deus vai rejeitar essas doutrinas que aparecem por aí. Também a comparação com vasos. Desde a fundação da igreja, há hipócritas no meio dela. Desde a fundação da igreja. Os versículos 20 e 21 explicam que enquanto a igreja estiver nesse mundo, existirão no seu meio vasos para honra e vasos para desonra. Os vasos para honra são os crentes cujo propósito é servir a Deus de todo o coração, enquanto que os vasos para desonra se voltarão para seguir o inimigo, falsas doutrinas, falso evangelho, outro evangelho, conforme Paulo fala. Então os crentes podem perguntar, por que não lançamos fora todos os piores vasos, mantendo somente os melhores? E Jesus, na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13, 24 a 30, enfatiza que devemos deixar os dois juntos até o tempo da colheita, para que não arranquemos e percamos alguns que ainda vão crer, estão ainda no meio do joio, mas serão trigo, porque o milagre da salvação faz isso, transforma o joio em trigo. A ênfase nesse versículo não está no aperfeiçoamento pessoal, mas está no valor para o mestre e para o seu uso no reino de Deus. Não é o quanto o crente vale para a igreja em si, é o quanto você vale para Deus, para ser usado na obra dele. Para ser um vaso puro, Timóteo é ordenado a fugir das paixões da mocidade, que podem ser classificadas da seguinte maneira: prazer, que é o quê? O apetite desordenado, os prazeres carnais. Depois o poder, paixão por posição, notoriedade e domínio. Quantos pregadores hoje estão crescendo na fé, estão ávidos para assumir cultos grandes, com grandes multidões, para ouvir eles falarem. E ali se dobram, fazem o que for necessário para aparecer. Principalmente pode até virar cambalhota, pode fazer gestos, frases de efeito. Mas o que vale mesmo é a unção da pregação, não os gestos que posso fazer. E depois, além do prazer, do poder, tem a possessão, um apetite descontrolado em materiais, a disputa para quem compra um carro mais bonito, para quem tem uma casa mais bonita, para quem mora num lugar mais destacado. Existe isso entre os líderes hoje.
Ele quer mostrar a prosperidade da igreja dele pelos bens que ele tem. Quando na verdade, Jesus falou, não acumule tesouro na terra. Traça rói, ferrugem come, ladrão rouba. Mas eles criaram esse clima. E nas reuniões, muitas reuniões de pastores, o desfile parece um desfile de moda, de carros, de bens, de poder. E a gente vai falar com alguns desses lá, né? Eles olham para você assim, ó, Senhor, quem você é? Eu sou hipócrita. Timóteo, ele é aconselhado a buscar a justiça, a fé, o amor e a paz, e evitar questões insensatas, absurdas. Ele é levado a evitar discussões, contendas, permanecer brando, paciente com todos os homens. À medida que também seguimos esse conselho, encontramos almas que aceitam a verdade e começarão a servir o Senhor. E um dia receberemos elogios do Senhor por termos sido bons servos. 25, 23 de Mateus diz o quê? Muito bem, servo bom e fiel. servo bom e fiel. Essa é a nossa meta. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso. O texto 4 fala, permanece na palavra. Já observamos que a igreja atravessava um período de apostasia durante a época em que Paulo dirigiu essa carta a Timóteo, fruto do ensino de falsos mestres e também da perseguição. Então, duas coisas: sendo perseguidos e sendo ensinados com heresias, por falsos mestres. E Paulo encoraja Timóteo, lembrando de que essas coisas seriam esperadas nos últimos dias. E também afirmou que a perseguição, ela é aguardada pelos crentes verdadeiros. Um crente verdadeiro deve se lembrar que Paulo diz o quê? Aquele que quiser servir a Deus fielmente padecerá perseguições. Então, se você estiver sendo perseguido por sua fé, levanta a mão para o céu e dê glória a Deus, porque grande é o seu galardão. Tem gente que acha que se for fiel a Deus, ninguém persegue, ninguém toca, ninguém faz nada. Aqui está escrito ao contrário. Timóteo foi exortado a não se deixar, a não deixar que nenhum desses dois fatores, que é a perseguição e os falsos mestres, o afastarem da verdade que ele conhecia desde a sua tenra infância. A expressão últimos dias em 2 Timóteo 3, de 1 a 9, possui dois significados no Novo Testamento. Um significado que é geral, referindo à época inteira da igreja, e um que é específico, o que fala do período de tempo que antecede imediatamente a volta de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que sempre haveria pessoas assim, mas que nos últimos tempos isso seria mais intenso. Como estava profetizando acerca de um futuro evento nesse texto, Paulo obviamente estava se referindo a um período de tempo no fim da era da igreja. Então, nesse caso aqui, Paulo estava profetizando que nos últimos dias, as coisas seriam muito difíceis. A classe de pessoas que a gente ia encontrar, amantes de si mesmo, ingratos e irreconciliáveis,
desafeiçoados, desobedientes a pai e mães. Vivia para o seu próprio ventre. Não tem como conversar com eles, que são irreconciliáveis. Não dá para reconciliar, são irreconciliáveis. Eles têm uma ideia fixa de ódio e eles querem só maltratar e xingar. Revolta. Como estava profetizando, então, esse texto estava falando do tempo do fim da era da igreja. Sua ênfase é que Timóteo poderá enfrentar períodos de apostasia cada vez mais intensos, culminando com um período final de decadência espiritual, um pouco antes do arrebatamento da igreja. Isso não significa que a igreja verdadeira não será ativa e pura nesses últimos dias, pois sabemos que o Espírito de Deus continuará sendo derramado. Nos finais dos tempos, nós temos em Apocalipse 3 as duas igrejas, as duas últimas igrejas, Laodiceia e Filadélfia. Filadélfia, a igreja que Jesus elogia, mas era uma igreja que tinha pouca força, mas não negou o nome de Jesus e guardou a palavra. Ele disse: coloquei uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Já para Laodiceia, a igreja rica, a igreja soberba, ao pastor dessa igreja, Jesus disse: você diz que é rico e que não tem falta de nada, mas eu te digo, você é pobre, cego, miserável e nu. E ele deu um conselho. Te aconselho que come colírio para que você veja e vestes brancas para que te vistas. Isto é, se purifique, se consagre. Porque senão eu posso tirar o seu castiçal do lugar. Então, na verdade, o Espírito de Deus continua sendo derramado. Então ainda haverá avivamento em igrejas. Timóteo já antevia nesses tempos difíceis, certamente tudo que Paulo mencionava no capítulo 3 até certo ponto, já se presenciava na igreja de Éfeso. De fato, o versículo 6 fala no presente de lares, congregações, que as igrejas eram nos lares, que tinham se infiltrado por falsos mestres se infiltraram ali, e muitos crentes, principalmente mulheres, tinham sido enganadas. Capítulo 3, versículo 6. Então, por isso que é perigoso reuniões em casa com alguém que não é o pastor ensinando, porque pode trazer sutilmente doutrinas diferentes que não se percebem na hora. Paulo comparou essa decepção com a oposição de Janes e Jambres a Moisés, lá no Egito, que, segundo a tradição, eram dois feiticeiros egípcios que também realizavam milagres falsos para contradizer o servo de Deus. Então, essa demonstração de poder de Satanás anulava o poder de Deus aos olhos de Faraó, que endurecia o coração. E uma vez que Éfeso era o centro de magia e feitiçaria, é provável que essas manifestações do poder de Satanás fossem usadas para iludir crentes daquela cidade. Aí Paulo reitera que aqueles que seguem o Senhor com o coração honesto sofrerão perseguições, mas o Senhor continuará a livrá-los dos seus inimigos. E ele avisa que a apostasia sempre será uma ameaça para a igreja. Porém, o homem de Deus deve se firmar, se estabelecer aonde? Nas Escrituras. O que ele disse? Tu, porém, permanece
permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. Aprendeste e fosse inteirado, isso é, tem que guardar aqui, descer para cá. E Timóteo devia estar preparado também para enfrentar a apostasia, permanecendo firme e confiante na fé, sabendo que a palavra de Deus teve e sempre terá poder para conduzir um homem sábio à salvação. Um exemplo contemporâneo disso é dito pelo pastor Chirguin. Ele conta a história de um homem lá de Minas que decidiu comprar o Novo Testamento e depois decidiu queimá-lo. Aí ele disse que chegou em casa, o fogo tinha apagado, ele acendeu o fogo, jogou o Novo Testamento lá e não pegou fogo. Aí ele tirou e abriu para que ficasse mais fácil queimar as folhas, mas quando ele abriu, os olhos dele se fixou em Mateus capítulo 5. E ele quando estava olhando isso aí, ele pegou a Bíblia, então, que tinha caído já no fogo, e foi ler, disse que leu a noite toda, e naquele dia se tornou um crente. Então, isso é a palavra de Deus em si, ela tem poder. Então, por isso que ler a palavra, estudar a palavra, você recebe o poder de Deus para vencer a batalha do dia a dia, para entender os ataques de Satanás, para discernir o inimigo quando ele vem sutilmente enganando a gente. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, o que está escrito aí? Vamos ler? Toda a Escritura é Inspirada por Deus. E o que mais? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso. Algumas traduções colocaram esse verbo do versículo acima em posição equívoca. E então lê-se assim: toda a Escritura inspirada por Deus é. Bom, quando você coloca isso, você muda o sentido da frase. É igual aquela frase que o testemunho de Jeová muda. Quando Jesus disse lá na cruz, disse ao ladrão: eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, a vírgula, se tirar, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso, então é hoje, eu te digo hoje, eu dizer agora, você vai estar comigo no paraíso. Agora quando? Agora se você, eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, então é para já. Então mudando a vírgula, uma palavra muda o sentido da frase. E a mesma coisa aqui. Toda a Escritura inspirada por Deus quando na verdade, essa falha de tradução, alguns têm sugerido que somente algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. E a ênfase na língua original está na palavra toda, e não no verbo é. Imagina se a gente aceitar aqui que partes da Bíblia é inspirada e partes não. Aí você vai ler a Bíblia e você vai perguntar, será que isso aqui foi inspirado? Ou será que não? Então ela vai virar uma coxa de retalhos, porque cada um vai interpretar do jeito que imagina. Isso aqui não deve ter sido inspirado, não. Porque muitas vezes pega a gente, né? Isso aqui acho que foi Paulo que falou, acho que foi fulano que falou. Aí a Bíblia vai ser conveniente, né, para cada um. Mas o certo é, toda Escritura é inspirada por Deus, ok? Nesse versículo Paulo mostra que toda a Escritura ela é benéfica para a gente. É errado enfatizar algumas porções como inspiradas e desprezar outras, tendo-as como um mito ou erro. Então a palavra inspirada significa literalmente soprada por Deus. Há uma grande variedade de estilo de linguagem usada na Bíblia, da palavra de Deus, né, a Bíblia, porque o Espírito não suprimiu o quê? A personalidade de cada escritor humano. Deus escolheu os homens certos, que ele precisava de várias origens, intelectualidade e nacionalidade. Deus usou
esses fatores, mas não permitiu que nenhum deles interferisse na mensagem da Escritura, para assim mantê-la dentro da sua perfeita vontade. Pode mudar o jeito de falar, mas a mensagem é a mesma. O produto desses escritos humanos, como instrumentos do Senhor, é a palavra de Deus, a qual é útil para quê? Primeiro, doutrinar, ensinar aqueles que não sabem, os indultos. Reprovar, para a repreensão de alguém, para que se convença. repreender alguém para que se convença que está errado. E para corrigir, Melhoria de vida ou de caráter. corrigir a rota, lembra? Corrigir o nosso andar, caminhar. A Bíblia é isso, ela corrige. E educar em Justiça. é um completo treinamento e educação dos filhos ou novos convertidos, quanto ao cultivo de mente. A sua mente, a minha mente, amados, é muito importante a gente criar hábitos mentais, disciplinas, para que naquela força que você faz para viver uma vida santa, se torne um hábito normal. Aqueles erros de mentirinhas, de coisas, de dar um jeitinho. Quando a gente tem uma mente de Cristo e vai corrigindo isso, daqui a pouco aquilo vira um hábito para você. Antigamente eu me lembro, seria uma coisa que eu vou dar testemunho de mim. Eu gostava de correr, gostava de abusar na velocidade, não respeitava faróis, sinais, essas coisas, e sempre queria ser primeiro, chegar na frente, costurava, mas era bom costureiro. Ok? Levei muitas multas, muitos castigos, né? Aí um dia Deus falou comigo, e eu resolvi obedecer a Deus. E hoje é natural para mim fazer tudo certo. Já não tenho mais aquela, não posso fazer isso, está errado, não posso fazer isso, está errado. Antigamente, quando eu estava na estrada, eu via um carro de polícia, eu já ficava meio com medo. Quem corre fica sempre com medo. Não é verdade, Anderson? Quem anda correndo fica sempre com medo de ver um carro de polícia. Assim, será que me pegou? É verdade, porque eles pegam mesmo. Hoje não. Hoje passa por eles passam por mim, às vezes, sem problema. Eu olho para o velocímetro, estou dando velocidade, não tenho o que temer. Quando você anda certo, você não precisa temer nada. A lei ela só existe para punir quem? O infrator. Mas quem está dentro da lei não tem por que ser punido. Amém? Então, Paulo, aguardando a morte num calabouço, preocupa-se no sentido de que os obreiros do Senhor estejam perfeitamente equipados no futuro, quanto ao quê? A palavra de Deus. Tendo assim uma base segura e um fundamento sólido para o seu, a fim de que sejam instrumentos poderosos na mão de Deus. Sabe o poder de um crente? Está na palavra, mas não na palavra dele, na palavra de Deus nele. Quando você fala a palavra de Deus, acaba com argumentos. 9:15. 16. É aí. É aí, meu amigo. Hã? Vamos ver isso aqui. Então, profetizando sobre os últimos dias, Paulo estava se referindo só a um período de tempo no fim da era da igreja. Certo? Certo ou errado? Você não está respondendo que está com medo de Está diferente. Você é Às diferente? vezes as perguntas é diferente. Esses livros aí precisam mudar. Vamos acabar esses livros aí. Oi? Eu acho que nos últimos dias, 2 Timóteo 3, 1, 9, o segundo parágrafo está falando como estava profetizando acerca do evento desse texto. Paulo, obviamente, estava se referindo a um período de tempo no fim da igreja, da era da igreja. Da era da igreja. Não era dos finais da era da igreja. Lembra o que ele falou?
Todo o tempo da igreja ouve isso. Então está errado aí. É uma pegadinha isso aí, é uma forma de. É igual a Mari pegou as pegadinhas, né? Porque no texto, claro, que o José lê de novo, José. Como estava profetizando acerca de um futuro evento nesse texto, Paulo obviamente estava se referindo a um período de tempo no fim da era da igreja. Tá, desculpa, fala de novo aí, por favor. Fala com a voz para a gente ficar de novo. Como estava profetizando acerca de um futuro evento nesse texto, Paulo obviamente estava se referindo a um período de tempo no fim da era da igreja. Então tá certo. Tá certo. Porque sabe por que eu falo assim? Para que vocês não esqueçam disso, porque na prova vai cair, vocês vão dizer, eu estou falando errado, Cuidado com essas coisas, você tem que conferir no texto, o texto do livro que vale. Está errado ou está certo então? Aqui eu coloquei errado, mas está tudo certo, está profetizando os últimos dias. Aí estou confundindo. No tempo do fim da era da igreja, eu acho que eu coloquei errado porque, como foi o senhor falou, em todo o tempo da igreja houve, né? Então, tem duas respostas aí. Tem duas. A resposta aqui do texto do livro é certa, mas o texto do livro aqui responde errado. Está errado. Então, para nós, o que foi lido aí é o que está exatamente. Agora, aqui está escrito o quê? Nesse que você leu no final da leitura que você falou. Fim da era da igreja. Então, é o mesmo texto que está no livro. Então, é um sinal que está certo. Está na pergunta. Nada pergunta é igual a pegar um texto. 9:18. C. Terceiro. C. 19. E. E. Tá certo? Ou está errado? Você não Quando vocês estão no diferente. 19, aqui tem até o 25 já. Já, né? Daí é errado, né? Ok, vamos lá. Aí Paulo fala para Timóteo, prega a palavra. Vamos ler esse texto? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo para a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Paulo ele chama a atenção de Timóteo, para que ele lembre que Jesus ele é o verdadeiro juiz dos vivos e dos mortos. E por isso, o nosso alvo é sempre de agradá-lo. Né? Ele voltará brevemente, e assim como uma cidade se prepara para a volta do seu soberano, devemos preparar nossas vidas e proclamar a volta do Rei dos Reis. Esses versículos citados, ele fala de algumas coisas, particularmente os requisitos de um obreiro. Um obreiro, o mensageiro de Deus, fala com um senso de urgência. Ele prega a palavra com a intensidade do seu coração. Ele sempre está preparado, né? Ele usa toda oportunidade para testemunhar. Se não houver nenhuma oportunidade, ele cria uma. Ele também deve repreender, deve levar o homem a ver isso como é, necessitado de correção e da graça de Deus. Esse é confronto com o pecado. Ele não deve ter medo de exortar ou punir o que pratica o mal. Ele não somente deve manter disciplina cristã, mas também
animar e encorajar. Então não é só bater, é também animar. Encorajar o crente. Não, você vai conseguir, Deus está com você, Deus vai mudar. A gente pode estar errando, mas Deus vai corrigindo e a gente vai acertando. Né? Ele deve ser paciente e longânimo, crendo firmemente no poder de quem? Jesus, inalterável. Ele também não tem medo de enfrentar sofrimento e aflição por amor do seu nome. Ele faz trabalho de evangelista, propagando a palavra, né, a boa nova de salvação, a qualquer custo. E não perde nenhuma oportunidade de testemunhar para os descrentes, provando assim seu ministério. Aí dá as saudações finais, né? Ele fala que o tempo da sua partida é chegado, ele faz uma comparação, a palavra aqui é analuses, que tem vários sentidos. Geralmente é usada para quando os bois trabalhou o dia inteiro, tirava de cima o jugo do trabalho, então estava livre para descansar do seu trabalho. Paulo havia trabalhado o dia todo, né? Estava ansiando pelo descanso eterno. O dia todo todo o resto da sua vida que ele viveu para Cristo. E também a palavra é usada para a libertação de grilhões, das cadeias ou grilhões, no sentido literal. A morte libertaria Paulo das algemas da prisão. Outro sentido empregado nessa palavra, analuses, né, é soltar as amarras de um navio ao cais, deixando livre para partir para o seu destino. Então, de modo que Paulo estava pronto para deixar os mares da terra e navegar para o céu. Então o apóstolo havia findado uma carreira e estava preparando para receber não a coroa corruptível dos vencedores das Olimpíadas gregas, mas a coroa eterna que somente Jesus pode dar aos crentes fiéis. Agora, Demas, Lucas e Marcos é citado 3 vezes em Cristo de Paulo. Filemão cita como um cooperador, Demas, né? Colossenses cita, não faz comentário, cita o nome, mas não faz comentário. Mas, lá em 2 Timóteo, Paulo escreveu já no final da sua vida, ele fala que Demas já o abandonou por ter amado as coisas do mundo. Então veja que o obreiro vai seguindo, mas de repente ele pode sair fora da vontade de Deus e se perder. Demas expõe a situação de um homem que regride da posição de um obreiro do Evangelho a de desertor. Já Marcos nos dá um quadro deveras estimulante, porque ele, como obreiro jovem, desistiu de uma viagem missionária, mas depois progrediu na fé a tal modo que Paulo disse: agora que vai nem ser útil no ministério. Então, no começo do ministério de Marcos, ele deu uma recuada, mas depois ele cresceu na fé. E Lucas oferece-nos o exemplo ainda mais estimulante, por nunca ter se afastado de Paulo, tendo permanecido sempre fiel a Cristo e ao amigo e companheiro de ministério. E as últimas palavras de Paulo, a carta ao Timóteo revela de tal forma a vitória na fé, que é difícil aceitarmos que tenha sido escrita na cela de uma prisão, mas foi. O pedido de Paulo para que trouxesse sua capa e os pergaminhos nos lembra que sua situação física está realmente ruim. E lendo 2 Timóteo 4,16, magoa o nosso coração pensarmos que, no maior teste de sua vida, Paulo ficou só. Ninguém veio assisti-lo na sua causa. Mas mesmo assim, sua dedicação ao Senhor era tão grande que ele aproveitou até mesmo a última oportunidade para pregar as boas novas de salvação. Vamos ler? E assim saiu deste mundo o maior missionário, como aconteceu com Jesus, João Batista e muitos profetas e apóstolos. Sua vida lhes foi tirada, mas sua voz continua viva. continua viva. 9:20. Vamos? Paulo B. 21. C. C. Até eu respondi a primeira, viu? Ah, depois do meu não, é na Lúcia. 22.
23, E, 24 e do resto? e, Amém. Termina a primeira aula, na próxima agora nós vamos para a carta de Tito e Filemão, terminando assim as epístolas paulinas.